Amados, hoje então, como é um dia especial, Dia dos Pais, a gente não poderia falar de outra coisa a não ser falar dos pais hoje. Então, abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4, mas deixem as suas Bíblias abertas, porque a gente vai passear um pouco pela Bíblia, porque hoje a gente fala de um tema muito importante. A gente trata o Dia dos Pais, ou a figura do pai, às vezes com um pouco de ironia, um pouco de humor, mas o que a gente vai falar hoje é um assunto muito sério, e vocês já vão entender o porquê. Mas antes, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre a leitura da palavra? Oremos. Pai, nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra. Pai amado, nós somos pecadores extremamente corruptos, ó Deus, o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Então, sem a atuação do Deus Espírito Santo em nós, nada nós podemos entender, compreender, discernir acerca da Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável. Então, ó Pai, nós pedimos que o Deus Espírito Santo esteja iluminando o nosso coração, para que nós possamos entender, compreender a Tua vontade para nós. Que as meditações dos nossos corações e as palavras que saírem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, o nosso Senhor, a nossa rocha, o nosso Redentor. Obrigado, Pai. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. Amém. Às vezes a gente trata o tema do pai, a figura do homem, às vezes num tom meio de ironia, de humor, mas realmente é um assunto importante. E apesar do tom de humor, de ironia que a gente usa quando a gente fala do pai, do homem, do papel do marido hoje, é um assunto que a gente precisa entender do ponto de vista da palavra de Deus. Porque não é a sociedade que define aquilo que você e eu devemos ser. Não é a cultura que define o que você é. Não é os valores da sociedade que definem aquilo que eu devo ser. Não é. É a palavra de Deus. Não é o seu trabalho que define o que você é. Não é aquilo que você faz, aquilo que você escolheu para fazer da sua vida como profissão, que define o que você é, que coloca o seu valor como pessoa. Não, é aquilo que a palavra de Deus fala. Não é o quanto que você ganha, não é o quanto que você consegue atingir em termos de sucesso profissional, não é aquilo que você conquista, não é aquilo que você acumula, que fala, que define aquilo que você é, nem aquilo que você deve fazer da sua vida. É a palavra de Deus. Não é a sua experiência que fala aquilo que você deve ser. Não é a minha criação que diz, não é o meu passado que mostra aquilo que eu devo ser e como eu devo viver a minha vida. Não. É a palavra de Deus.
não é a maneira que você foi criado, não é o seu passado, não é aquilo que você experimentou como criança ou ao curso dessa vida como pessoa, não. Não é nem aquilo que você sente no seu coração. Nem o seu coração pode definir aquilo que você é. Quem define o que você é e como você deve ver a sua vida é a palavra de Deus. Nada. Nem você define aquilo que você é e como você deve ver sua vida. Ah, mas o meu coração me diz. Mas a minha experiência, mas a minha criação, a minha cultura, os meus valores que eu adquiri ao longo dessa vida. Não. Se é contra a palavra de Deus, então tudo aquilo que você experimentou ao longo dessa vida, aquilo que você fala para você, aquilo que o teu coração diz, você está completamente errado. E hoje a gente vive uma crise de identidade. Qual que é o papel do homem? Qual que é o valor do homem? E consequentemente, o que é ser um marido? Um bom marido? O que é ser pai hoje? Como é que você responde a essa pergunta? Como é que você se olha no espelho e você se define como homem, como marido, como pai, como filho? E aí você olha para mim hoje e fala assim, então, se eu não sou homem, não sou pai, não sou filho, não sou marido, então essa mensagem não é para mim? Não, essa mensagem é para todos nós, porque de uma maneira ou outra, você vai se relacionar com um homem na sua vida, seja como pai, como filho, como... Você vai se relacionar com um homem. Seja na criação de filhos, seja no relacionamento com o seu marido, de alguma maneira ou outra, essa palavra, apesar de ser uma palavra que gira em torno do tema Dia dos Pais, ela implica em algo para a nossa vida, e todos nós que estamos aqui, não apenas metade das pessoas que estão aqui. Porque você deve considerar o que a palavra de Deus fala. Como você deve olhar o seu marido, como você deve criar os seus filhos, como que você deve se portar como homem, como marido, como filho, e o que você deve esperar de um futuro marido, como você deve esperar no futuro, se porventura Deus te abençoar com um filho, você vai ter que saber, porque você não vai poder criar, se relacionar de acordo com a sua própria experiência, ou aquilo que o seu coração fala, ou aquilo que a sociedade joga em cima de você. Porque, como eu disse, nós vivemos hoje uma crise de identidade. Hoje ninguém sabe o que é ser uma mulher, o que é ser um homem de um ponto de vista bíblico. E isso influencia as nossas vidas. Mas nós somos crentes, eu venho na igreja. Você acha que você é imune ao que o mundo traz como pressão para a sua vida? Nunca se ouve um número tão grande de divórcios dentro da igreja. Eu estou cansado de ver pessoas que falam que no Brasil eu era isso e era aquilo. E aí chega aqui, vida de imigrante, e eu não preciso para falar para você como a vida de imigrante ela é dura. Chega aqui, separa e casa de novo. Será que é isso realmente o que Deus tem preparado para o seu povo? Hoje se existe até divórcio acontecendo com pastores se divorciando. Porque nunca houve uma crise de identidade como a gente vê hoje. Aí você fala, o problema é o homossexualismo? Isso daí é apenas uma consequência da gente abandonar aquilo que a palavra de Deus fala para nós.
e a gente abandonar aquilo que a palavra de Deus fala e achar que é o mundo, que é a sociedade, que são os bons costumes, a cultura, os valores da sociedade que falam aquilo que eu e você devemos ser, sendo que a única coisa que deveria guiar e dirigir a nossa vida é a palavra de Deus. Não é isso que a nossa boa doutrina diz, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Não, mas a gente deixa a nossa cultura ditar aquilo que eu e você nós devemos ser. A busca por redescobrir a nossa identidade é tão grande que a gente vê pessoas gastando uma fortuna para subir numa montanha, fazer um monte de peripécia, para voltar depois e falar: agora eu sei o que é ser um homem de Deus. Sendo que a gente tem aquilo que Deus fala para nós. A busca por entender o que é ser homem, de acordo com a palavra de Deus, é tão grande, é uma necessidade que hoje a gente vê em todo lugar, que as pessoas estão desesperadas. Só que a igreja, nós que temos a palavra de Deus, que deveríamos saber como responder, nós estamos mais perdidos do que as pessoas que estão fora da igreja. Não é uma novidade que hoje nós temos uma expressão. Você já ouviu falar de Grey Divorce? O divórcio grisalho? Porque tem aumentado o número de divórcios de casais acima dos 50 anos de idade. Por quê? A crise de identidade. Nós abandonamos a Bíblia, a gente deixou a palavra de Deus, e aí a gente deixa os filmes, a sociedade, a gente deixa o nosso grupo de amigos, a gente deixa a nossa experiência, ou a gente deixa até a agenda feminista ditar aquilo que o homem deve ser, sendo que a única coisa que deveria ditar aquilo que eu e você devemos ser é a palavra de Deus. Por isso é muito importante a gente entender o que a palavra de Deus fala acerca do ser homem, ser pai. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: ser homem é ser um homem de Deus. Ser homem é ser homem de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Gênesis, capítulo 2. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. E vamos ver no momento da criação o que a palavra de Deus fala. Gênesis, capítulo 2. E aí a gente vai ler versículos 24 e 25. Olha o que a palavra de Deus fala. Gênesis capítulo 2, 24 e 25. Por isso deixe o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A palavra de Deus claramente demonstra que no momento da criação, quando Deus ele efetivou a sua vontade para a criação, inclusive para o homem e para a mulher, é que o homem e a mulher tivessem sempre um relacionamento com Deus. Você, homem, você, mulher, foi criado por Deus para ter um relacionamento com Ele. Ser homem é ser um homem de Deus. E o que eu quero dizer com isso? O que é ser um homem de Deus? Porque às vezes a gente acha que o ser homem, o ser pai, é algo que é fora da igreja, que não tem nada relacionado com vida espiritual.
não tem nada relacionado com igreja e não tem nada relacionado com relacionamento com Deus. Por quê? Porque o papel do homem é outro. Coisa de Deus, vida espiritual, isso não é a prioridade do homem. Talvez isso é coisa da mulher, é coisa da esposa, é coisa da mãe, né? Agora, do homem, não. O homem, de alguma maneira, a responsabilidade dele é fora da igreja. Amados, eu quero colocar uma coisa para vocês hoje. Ser um homem, e eu falo ser homem não como o mundo fala, não como a nossa cultura fala, não como o nosso próprio coração fala. Ser homem, do ponto de vista de Deus, é ser um homem de Deus. Um homem que tem um relacionamento fervoroso com Deus. É um homem que tem uma aliança com Deus. É um homem que é fervoroso na fé. E não tem como separar isso. Não tem. Você quer ser um bom pai? Você pode ser um pai que você leva toda semana seus filhos para brincar. Você ensinou seu filho a jogar bola. Você ensinou seu filho a nadar. Você ensinou seu filho a dirigir. Você ensinou seu filho a trabalhar. Mas se nesse relacionamento não houve um exemplo de fé, você falhou em todas as áreas da sua vida no papel de ser homem e de ser pai. Porque você não foi um homem de Deus. Porque do ponto de vista da criação, quando Deus colocou como ideal para o homem ser um homem ideal, estava ali aquele homem ser um homem de Deus, fervoroso na fé, atuante no serviço a Deus. E não chegou e falou assim: agora eu vou criar os dois, o homem vai lá para fora, enquanto a responsabilidade que é mais importante, deixa lá, vou terceirizar. O homem, ele foi criado por Deus para ser um homem de Deus, dentro de casa e fora de casa. A nossa responsabilidade principal como homens e como pais é ser um exemplo fervoroso de fé. E é isso que você deve esperar. É isso que você deve se esforçar por ser. Você pode pagar todas as contas da sua casa. Você pode dar tudo para a sua família que ela precisa. Se você falhou na oração, se você falhou na instrução da palavra, se você falhou no serviço a Deus, você falhou no principal. O mundo pode bater palmas que você foi o provedor da sua família. O mundo pode bater palma para você. Você no seu coração pode falar: eu fiz o meu trabalho. Mas se diante de Deus faltou aquele exemplo de fé, aquele exemplo de oração, aquele exemplo de servir ao Senhor, meu amigo, eu não sei da onde nós estamos tirando o que é ser um bom homem, um bom pai. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que a instrução, ela é importante. Porque a instrução, ela jamais é terceirizada. Ela jamais é jogada na conta de outra pessoa. É responsabilidade de ambos os pais instruírem, corrigirem no Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios está cheio de exemplo para nós de que a função, a associação da instrução, ela vem da figura do pai. Como é que você vai ensinar alguma coisa que você mesmo não aprendeu e não teve experiência? Hoje, nós vivemos uma crise de identidade.
E não é uma novidade, e não deveria ser uma surpresa para nós, o porquê que nós vemos tantos jovens saindo da igreja. Porque de alguma maneira nos faltou essa perspectiva bíblica de que é a nossa responsabilidade instruirmos e corrigirmos os nossos filhos no Senhor. Mas sabe o que acontece? O nosso problema? De alguma maneira a gente foge da palavra de Deus, e aí a gente deixa aquilo que vem do mundo manchar, corromper, influenciar a maneira como a gente entende as coisas de Deus. Então, já que é minha responsabilidade disciplinar, instruir, corrigir, então o negócio agora é na paulada, né? Essa é a figura do pai, na paulada, na cinta, na tabacada. Tem gente que acha assim, que a disciplina, a correção, a instrução que vem do pai, ela tem que ser o pai tem que ser duro. Eu gostaria que vocês refletissem profundamente no coração de vocês. Da onde vem essa ideia? De que o pai é o Rambo, de que o pai é o exterminador do futuro, né? Ele vem assim, não, quando o negócio foi, aí não deu certo, aí você chama o Rambo para resolver. Aí vai lá na paulada, resolve tudo. E é interessante que a palavra de Deus, ela associa a instrução, a correção, a disciplina com a figura de ambos os pais, mas principalmente do pai, mas é uma coisa um pouco diferente. É um pouco diferente. Abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios, porque eu quero embasar aquilo que eu estou compartilhando com vocês, com aquilo que a palavra de Deus fala. Porque eu e você, nós devemos ser aquilo que a palavra de Deus fala que nós somos, e não o mundo. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 12. Vamos ler 11 e 12. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então é claro que a Bíblia demonstra para nós que a disciplina, a correção, a instrução vem do pai. Só que o nosso problema é que a gente acha que disciplina, correção, ela tem que ser dura. Ela tem que ser, muitas vezes, de uma maneira que causa dor na pessoa. E eu não estou dizendo que isso muitas vezes não acontece. Existem momentos onde é necessário uma disciplina dura. Mas a dureza da disciplina nunca é um traço específico do nosso relacionamento com os nossos filhos como os pais. A disciplina mais dura, muitas vezes que existe uma correção mais dura, ela é uma necessidade, mas ela não é uma regra todas as vezes. Qual que é a regra, então, nesse momento de disciplina e de instrução? E é isso que eu gostaria que hoje vocês guardassem nessa mensagem. Que Deus, Ele poderia chegar para nós e se apresentar de muitas maneiras, né? Deus poderia chegar e falar: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o tio, eu sou o avô. Mas Deus escolheu se apresentar como pai. É assim que Deus faz quando os discípulos, eles pedem a Jesus: Jesus, como é que a gente tem que orar? Pai nosso que estás no céu. Deus, ele decidiu se apresentar a nós, seu povo, como pai. Então, como que é esse relacionamento de instrução, de correção que Deus tem para conosco? E todas as vezes que a gente vai na palavra de Deus, você vê a correção,
você vê a disciplina, você vê a instrução que vem de Deus conectada com compaixão. O pai que você vê na Bíblia, ele é um pai cheio de compaixão. Abram as suas Bíblias lá em Mateus capítulo 7 e olha como Jesus, no Sermão do Monte, ele demonstra o relacionamento que nós temos com o Pai Celestial. Mateus capítulo 7, e aí, Mateus capítulo 7, e prestem atenção como Jesus ilustra o relacionamento do Pai. Mateus 7. E eu vou ler apenas o versículo 11. E lembra que esse contexto aqui é naquele contexto de pedir em oração, perseverar em pedir em oração. Eu vou ler a partir do versículo 9 até o 11. E aí olha o que Jesus fala com relação à questão da oração e da resposta à oração. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Salmo 103, que a gente leu no chamado ao culto, mostra esse pai compassivo, que é um pai que é bom, é um pai que, apesar da insuficiência, da limitação, das faltas dos seus filhos, ele não retribui o mal com o mal, mas ele é compassivo. Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, quando Jesus ele ensina para as pessoas sobre o caráter de Deus, a figura que Jesus usa é o pai compassivo. O pai que esperava o retorno do filho, apesar da ingratidão, apesar do desrespeito, apesar de todas as faltas que os dois filhos sempre tinham cometido, o pai respondia com compaixão. O pai, o homem de Deus, de acordo com a Bíblia, ele é compassivo. A disciplina que vem de Deus, ela é cheia de compaixão. Então a disciplina, a instrução, a correção que vem do homem de Deus, do pai que vive de acordo com a palavra de Deus, ela é cheia de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é aquele coração que não despreza a dor do outro, que não despreza o sofrimento do outro, mas leva em conta. Você leva em conta o sofrimento, o impacto, você leva em conta aquilo que a outra pessoa está passando. Então, é ali nesse momento que os dois corações se unem. Isso é compaixão. A disciplina, a instrução que vem de Deus, ela jamais é uma disciplina, uma instrução, uma correção que é divorciada do outro. Mas é uma instrução, uma correção que na realidade pensa no outro. Salmo 103 fala, ele sabe aquilo que nós somos, ele conhece a nossa estrutura. Porque se realmente Deus, ele nos desse aquilo que nós merecemos verdadeiramente, nenhum de nós estaria aqui. Mas porque Deus é bom, porque Deus ele é compassivo, ele nos instrui, nos corrige com amor e com graça. É por isso então, baseado
nesse ensinamento, no caráter de Deus, no coração de Deus, que Efésios capítulo 6, versículo 4, ele nos deixa uma instrução muito clara. Pais, quando vocês instruírem, disciplinarem, corrigirem os seus filhos, não provoqueis os seus filhos a ira, porque não é assim que Deus faz e não é assim que Deus exige de vocês. E o que isso tem a ver com a gente? Primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse hoje é o quanto nós deixamos nos levar pelo mundo, pela nossa própria experiência e pela situação do nosso coração e do momento, para falar aquilo que nós devemos ser e como devemos viver a nossa vida. E a gente precisa mudar a maneira como a gente entende as nossas coisas. Deixar a palavra de Deus realmente nos definir como pessoa e como filhos de Deus. Não fale como um homem de Deus. Porque se você falha como homem de Deus, você está falhando na sua vida. Por mais que as outras áreas da nossa vida nós estejamos bem. Nós devemos ser exemplos de fé e fervorosidade para todos que nos cercam, mas principalmente para os da nossa família. Se a esposa não vem na igreja, eu também não vou. Só vou fazer alguma coisa se a esposa me estimular, se ela me arrastar. Se ninguém me arrastar, vou. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Porque aquilo que nós deveríamos ser, deve vir da palavra. E não da nossa situação, da nossa conveniência, da nossa comodidade. E ser um homem de Deus vai nos custar. Nunca vai ser algo que vai vir sempre no conforto e na conveniência da nossa vida. Não espere a sua vida ser confortável e conveniente para você servir a Deus. Porque Deus nos chama a uma vida de ousadia e de sacrifício. Aquele que quer me seguir, espere as coisas acontecerem, espere a porta se abrir, não. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É por isso então que a palavra de Deus, ela é central na nossa vida. Todos nós somos chamados a sermos homens e mulheres de Deus. E isso não vai vir no conforto e na conveniência da nossa vida, mas ela vai vir no meio de um sacrifício e no meio da ousadia da fé. Não, eu vou me entregar para Deus. É isso que a palavra de Deus fala, então agora eu vou viver pela palavra de Deus. Mas o mundo fala isso, o meu coração fala isso, não quero saber. Eu vou naquilo que a palavra de Deus fala. Naquilo que a palavra de Deus fala. Porque não é o mundo que define, não é o meu coração que define, não é a sociedade que fala aquilo que eu devo ser, mas é a palavra do Deus que eu creio, é Ele que fala aquilo que eu devo ser. É por isso que a gente não tem avivamento. É por isso que a gente não experimenta. Não é porque falta conferência, não é porque falta isso, é porque falta aquilo, é porque a gente abandonou aquilo que a palavra de Deus fala. Não, mas a gente prefere pagar uma exorbitância de dinheiro, ir lá no lugar não sei da onde, fazer um monte de doideira, e o cara volta e continua falando, Deus me revelou que eu tenho que continuar com a minha amante. Nós estamos vivendo hoje uma crise de identidade e só existe um caminho para nós nos reaproximarmos de Deus, quando nós nos retornarmos
a verdade da palavra de Deus. Essa verdade não está em nenhum outro lugar. Não jogue fora a sua vida. Não jogue fora a sua vida. Não desperdice a sua vida, porque dela depende aonde nós vamos passar a sua eternidade. Você foi criado por Deus para ser um homem de Deus. Desfrute desse relacionamento. Você foi criado para ser uma mulher de Deus. Desfrute e busque desse relacionamento. Não busque nas coisas do mundo. Por isso hoje, o que nós devemos aprender é aquilo que vem da palavra de Deus. Primeira coisa, ao mesmo tempo que você procura ser um homem de Deus, fervoroso na fé, você, esposa, foi chamada por Deus para ser auxiliadora idônea. Coopere para que o seu marido, seus filhos, os homens da sua família, sejam, acima de tudo, homens de Deus. Busque isso, em oração, em fervorosidade na fé, em exemplo de conduta. Seja aquela auxiliadora para que os homens da sua família sejam homens de Deus, acima de tudo. Ao mesmo tempo que os homens da sua família, eles têm a responsabilidade de serem homens de Deus, vocês busquem e esperem isso dos homens da sua família. Você, minha irmã, que você, no futuro, você pensa numa família. Talvez você ainda... Mas um dia você vai. Um dia você vai. Você deve esperar daquele candidato, daquela candidata, um homem de Deus na sua vida. Trabalhador, amém. Com posse, pela graça de Deus. Mas se falta relacionamento com Deus, não é de Deus. Se não é fervoroso, pode ser a pessoa mais honesta, mais sincera, mas se não crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tira da sua lista. Ah, mas eu vou salvar, eu vou pregar o Evangelho. Ele vai mais ser um tropeço na sua vida do que alguém que vai te levar para perto de Deus. É mais fácil o jugo desigual te levar para longe de Deus do que para perto de Deus. Espere para a sua vida um homem, uma mulher de Deus. Não espere menos do que isso. E eu estou falando muito mais do que vir ao culto, muito mais, estou falando de fervoroso na fé. De alguém que vai te instruir a palavra de Deus, quando você está caído, quando você está fraco. É alguém que vai orar por você quando você estiver espiritualmente lá embaixo. É alguém que vai ser usado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus para te trazer aquela palavra que você precisa de sabedoria para você voltar para Deus. É alguém que não vai desistir de derramar lágrimas por você diante de Deus quando o teu coração estiver longe de Deus. É alguém que, ao invés de jogar na tua cara o teu pecado, vai suplicar por você diante de Deus, falando para Deus ter misericórdia de você. Porque jogar pecado na tua cara é muito fácil. O mundo faz isso. Você não precisa ser crente. Você não precisa de crente para chegar na tua cara e jogar pecado. A coisa mais fácil é você ter alguém na tua vida para jogar o teu pecado na tua cara. Porque isso é fácil. Ver pecado na vida dos outros é fácil. Você não precisa ser crente. Agora, ter alguém que ora por você, intercede por você quando você está cego espiritualmente, isso você precisa de um crente verdadeiro. É por isso que você e eu, nós precisamos de um homem de Deus, uma mulher de Deus na nossa vida.
se alguém não fala isso para você, então alguém não está te dizendo o que é ser verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus, de acordo com a palavra. Um pai, ele é um homem de oração, fervoroso na fé, onde ele não delega essa responsabilidade para a esposa que é mais fervorosa, não joga essa responsabilidade para o grupo de oração, não joga essa responsabilidade para o pastor da igreja, mas a responsabilidade é dele, de orar e buscar pela família. E na Bíblia nós temos exemplos. Jó, que ia diante de Deus e clamava a Deus, não apenas por si mesmo, mas pela sua família, intercedendo, buscando. Amados, o que nós estamos precisando é de homens que com ousadia, eles se levantam e falam assim: eu vou viver agora a vida que Deus tem para mim, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o que o mundo fala, não de acordo com o que as necessidades e as situações da nossa vida falam, não, mas eu vou viver na ousadia da fé, aquilo que a palavra de Deus fala, e o resto, eu vou entregar na mão de Deus. Eu vou jogar na mão de Deus. Eu vou jogar na mão de Deus. Porque é o que o pastor está falando, porque é aquilo que a palavra de Deus fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um homem de Deus, ele é alguém que é fervoroso na fé e se torna um exemplo de fervorosidade a ser seguido. Ele inspira as pessoas a viver um relacionamento mais próximo com Deus. Ele tem bom testemunho, não só fora da igreja, mas tem bom testemunho também dentro da igreja, porque o seu viver, ele é ditado por aquilo que a palavra de Deus fala. Mas aí você vai falar assim: mas eu sou pai, então agora o que eu tenho que fazer? Amados, a palavra de Deus fala também uma coisa muito importante, que eu gostaria de terminar a minha reflexão hoje com isso. Apesar de você um dia casar e ter filhos, como a gente leu em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus fala: o homem deixa o pai e a mãe e se une com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Às vezes a gente pensa assim que quando você casa, você abandona os seus pais e agora você vai viver a sua vida. O que a palavra quer dizer com isso daí? Isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para nós hoje. Quando a palavra de Deus fala, ele deixa seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher, a palavra de Deus, ela fala que nós cortamos aquele relacionamento de dependência. Mas isso não quer dizer que a gente deixa de ser filho. Tanto é que quando a gente vai em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus lá reafirma o mandamento que a gente tem em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Apesar de nós nos tornarmos pais, de nós sermos maridos, todos nós temos a responsabilidade diante de Deus de continuamente honrarmos os nossos pais. Apesar da gente não ter mais, depois de casado, um relacionamento de dependência, porque agora você tem a sua própria família, a sua responsabilidade primária agora é com a sua família, que você foi chamado por Deus a constituir, ainda o relacionamento de pai e filho permanece. A nossa responsabilidade de honrar o pai permanece. O que é honrar? Respeitar, cuidar
e ter gratidão. Amados, existe uma responsabilidade nossa, e isso é para todos nós como igreja, de honrarmos os nossos pais. Hoje nós vivemos numa época onde se despreza a figura do homem e se despreza a figura do pai. É muito comum hoje você olhar a figura do homem, a figura do pai, e você ter desprezo, desdém, e olhar como se fosse alguém que não merece o respeito. Ainda que o mundo diga que o seu pai não merece respeito, ainda que dentro do seu coração você fale que seu pai não merece ser honrado, a palavra de Deus fala: honra teu pai e a tua mãe. Eu entendo que por causa do pecado, nem todos tiveram a bênção de terem pais e mães que foram figuras ali na nossa vida, que de alguma maneira ainda merecem o nosso respeito. E eu não estou falando dessas exceções. E eu me compadeço daqueles que não tiveram uma boa experiência com seus pais carnais, que não tiveram a bênção de terem pais biológicos. Mas entendam quando eu digo que é nossa responsabilidade honrar os nossos pais, independentemente de merecimento. Honre os seus pais. Tratem seus pais com respeito, com cuidado e com gratidão. Isso não é uma troca condicional. Isso não é algo que vou ser bom para o meu pai, vou ser carinhoso com o meu pai, vou ser grato pelo meu pai porque ele consegue fazer tudo, porque ele me deu um celular novo, porque não. Você deve fazer isso porque isso é reto diante de Deus, é um mandamento. Isso não é de Deus. Ainda que você não concorde com o seu pai, você deve respeitá-lo. Ainda que você não goste do seu pai, você deve tratar seu pai com gratidão, porque foi Deus Pai que colocou o seu pai na sua vida. E é através dele que de alguma maneira você vive a sua vida. Nós devemos honrar, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Tratar com gratidão, respeito e cuidado. Amados, hoje nós vivemos uma crise de identidade muito grande. E a bagunça que o cristianismo vive é por causa dessa... Nós estamos perdidos. E estamos perdidos porque nós abandonamos aquilo que a palavra de Deus fala. O que nós somos e aquilo que nós devemos ser não está no mundo, não está dentro de nós, não está nem no nosso passado e nem na nossa cultura, mas está naquilo que a palavra de Deus fala. Então, meus amados, a minha oração, a minha esperança é de que nós possamos restaurar isso na nossa vida, porque esse é o caminho para o verdadeiro reavivamento. Retornar à palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus molde e transforme as nossas vidas. Oremos. Pai amado, nós pedimos que a Tua graça esteja sobre nós, para que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra fala. Pai amado, trabalha nos nossos corações, para que sejamos aquilo que realmente o Senhor fala que devemos ser. Aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Aquilo que nós precisamos, ó Deus, ser. E aquilo que nós precisamos com ousadia